Vamos à leitura da palavra de Deus no tema que os irmãos propuseram, que é 2 Samuel, capítulo de número 9. Vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 13. 2 Samuel, capítulo 9, do 1 ao 13. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: sim, teu servo. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência diante de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde ele está? E disse então Ziba, respondendo ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, desde a cidade de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, que era neto de Saul, até Davi, Mefibosete se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui um servo do Senhor. E Davi lhe respondeu: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e eu vou te abençoar, te restituirei as terras de Saul teu avô e de Jonatas teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para que tu olhes para ele? Pois sou como um cão morto. Então chamou Davi a Ziba, que era o servo de Saul e de Jonatas, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e a Jonatas e de toda a sua casa eu tenho dado ao filho de teu senhor. Você trabalhará, pois, a terra, você e os seus filhos e os seus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor, ou seja, os filhos ou o filho de Saul e de Jonatas, tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo ele comerá pão aqui no palácio em Jerusalém, à minha mesa. E tinha Ziba naquela situação 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o Senhor, o rei, manda, o seu servo assim fará. Porém, Mefibosete, eu te lembro, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete naquele tempo um filho, cujo nome era Mica, menino novo. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E morava, pois, Mefibosete na capital, em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Amém e amém. Queridos irmãos, hoje nós vamos falar sobre 3 situações. A primeira delas é quando o rei nos procura. A segunda delas é quando o rei nos chama eficazmente. E a terceira é quando o rei nos abençoa. E nós vamos falar sobre o rei nos procurando, sobre o chamado eficaz do rei para nós, e sobre as bênçãos do rei, baseando-nos
na vida de Mefibosete. Os irmãos aqui todos conhecem de cor e salteado a história de Mefibosete, mas para fins de criar um pano de fundo, para fins de criar aqui uma situação, eu gostaria de contextualizar esse texto junto com os irmãos e irmos aprendendo sobre estas importantes lições que a biografia, que a história e que as passagens bíblicas concernentes a Mefibosete têm a nos ensinar. Vamos juntos, em nome do Senhor Jesus. Primeira coisa que eu quero falar é a respeito do nome Mefibosete. O nome Mefibosete, segundo Paul Gardner, um teólogo que escreveu um livro chamado Quem é Quem na Bíblia, ele diz que Mefibosete é a junção de duas palavras, a palavra Mefi, que quer dizer da boca, e a palavra Bosete, que quer dizer vergonha. Mefibosete quer dizer aquele que somente pode falar de si mesmo sobre vergonha. E é exatamente isso que nós vemos na vida deste homem. Ele é um homem que está carregado de vergonhas. E estas vergonhas, elas não são sem causa. Estas vergonhas não são sem propósito. A vida de Mefibosete, até o dia que ele foi convidado pelo rei, até o dia que ele foi procurado pelo rei, e até o dia que ele foi abençoado pelo rei, era uma vida pautada na vergonha. Quais eram as causas das vergonhas de Mefibosete? Eu anotei aqui algumas delas. Por exemplo, Mefibosete, ele tem vergonha porque ele perdeu o avô dele, o Saul, e o pai dele, o Jonatas, de uma forma trágica, numa guerra contra os filisteus. Então ele tem a vergonha da derrota, ou de ter uma família derrotada. Os ancestrais de Mefibosete não eram pessoas vitoriosas, não eram pessoas que ostentavam êxitos, não eram pessoas exitosas. Pelo contrário, os ancestrais, os ascendentes, os antepassados de Mefibosete guardavam consigo a vergonha da derrota. Ganhar é sempre bom e perder é sempre vergonhoso. Eu, por exemplo, lá em Barueri, agora eu tive ali coordenando, auxiliando numa das campanhas políticas lá, a doutora Roberta Rocha. Ela foi muito bem votada, teve 1.228 votos, mas infelizmente ela não logrou êxito, ela perdeu. E quando você perde, não é fácil lidar. Com a vitória é muito fácil lidar. Quando você ganha, é só churrasco, comemoração, fogos, festividade, é uma delícia. Agora, quando você perde, não é fácil. Então, o Mefibosete, ele tem esta vergonha, a vergonha de não ter uma família triunfante, mas a vergonha de ter uma família que perdeu na guerra, morreram na batalha contra os filisteus. O Mefibosete tem uma outra vergonha. Ele tem uma vergonha porque a sua ama, que era a mulher que cuidava dele, na sua casa real, quando ela ouve sobre a morte de Saul, o rei, e também de Jonatas, o príncipe, a mulher, de forma tão desesperada, saiu correndo, porque o palácio estava sendo invadido. E então o texto fala que ela caiu, e quando ela caiu, os dois pés do menino Mefibosete, que era filho do Jonatas, que estava no colo dela, na queda, os dois pés se quebraram. Olha o que diz, segundo Samuel 4:4. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as
as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, quer dizer, a derrota, e a sua ama, a mulher que tomava conta de Mefibosete, o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Se os irmãos pararem para pensar nessa história, é uma história trágica. Ele tem a vergonha de uma família derrotada, e ele tem a vergonha de uma tragédia na sua história. Eu não sei, tem gente que passa incólume na vida, tem gente que passa sem quebrar nenhum osso, tem gente que passa sem tomar nenhuma queda. Eu louvo a Deus por estas pessoas, mas a maioria de nós não é assim. A gente quebra os ossos, a gente quebra a cara e a gente cai, e não é brincadeira você lidar com as tragédias. As tragédias nos marcam a nossa mente, marcam o nosso coração, às vezes marca o nosso corpo, às vezes marca a nossa família, famílias marcadas por uma tragédia. Eu não sei se na sua família já houve alguma tragédia, mas existem situações e sinistros que ocorrem dentro de nossas casas que a gente tem até vergonha de falar. Até nos ruboriza o rosto quando a gente vai tocar no assunto. É assunto muito delicado, é assunto muito sensível. São tragédias. Um pai matou o filho matou o pai, alguém provocou um acidente. São as tragédias das famílias. Lá na casa do meu pai existiam várias histórias que eu me lembro que quando a gente estava à mesa assim e comentava as histórias, meu pai dizia: cala a boca, essa história não é para ser comentada. Por quê? Porque comentar tragédia não é fácil, é vergonhoso, é humilhante, é degradante, é aviltante quando você é obrigado a conviver com as lembranças, com as memórias e pior, com os efeitos daquela tragédia. Então ele está envergonhado também por causa da tragédia. A vida de Mefibosete não é fácil, é uma vida de vergonha. A sua família não ostenta troféus, e ele também foi vítima, ele foi cicatrizado, ele foi marcado por uma tragédia, e as tragédias trazem para nós vergonha, humilhação. As tragédias trazem para nós uma postura de apequenamento, uma postura de autorresignação, uma postura de rebaixamento da nossa autoestima, uma postura de auto-humilhação e autodesprezo. Esse homem é um homem marcado pelas dores, marcado pelas tragédias. Agora, ele tem vergonha também por uma terceira razão. Ele tem vergonha porque ele ficou aleijado de ambos os pés. E é interessante que as pessoas, quando olham para nós, elas dificilmente veem as nossas qualidades, as nossas habilidades, as nossas destrezas. Geralmente elas costumam destacar as nossas falhas, costumam destacar as nossas fragilidades, costumam destacar as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas deficiências. E eu percebi que na Bíblia o Mefibosete, ele é citado várias vezes, mas em todas as vezes fazem questão de deixar claro que ele é aleijado de ambos os pés. Segundo Samuel 4:4 diz: e ele caiu e ficou coxo de ambos os pés, e o seu nome era Mefibosete. Em 2 Samuel 9:3 diz: então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. 2 Samuel 9:13: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto continuava a comer na mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. E 2 Samuel 19:24-26, disse o próprio Mefibosete: albardarei eu um jumento e nele montarei? Não tenho condições de ir ao rei, pois o seu servo, o servo do rei, é coxo de ambos
os pés. Quando nós não temos deficiência, a gente é todo autossuficiente, a gente é todo ensimesmado, a gente é todo primoroso, a gente é todo independente, somos senhores da nossa própria história e do nosso próprio destino. Mas quando a vida nos prega alguma peça, quando a vida nos impõe alguma limitação, aquela limitação e aquela deficiência nos apequena. Eu tenho um irmão que todos lá em casa, nós somos em 18, Deus levou 3, ficamos em 15 vivos, e eu tenho um dos meus irmãos lá, que todos diziam que ele seria o meu irmão mais capaz, que provavelmente ele se desenvolveria em qualquer coisa que ele escolhesse fazer. Ele era um avião, ele era o José da nossa família, em inteligência, em habilidade, em capacidade. Mas um dia ele inventou de fazer um pipa, e quando ele estava cortando a folha do pipa, ele errou lá e aquela tesoura entrou no olho dele, e ele então perdeu a sua capacidade visual, oftalmológica, e ao desenvolver essa deficiência, ele se tornou uma pessoa enclausurada, uma pessoa tímida, uma pessoa limitada. E hoje, para a gente ter a oportunidade de ter ele nos lugares, nós que precisamos ir buscar e deixar, porque senão, mesmo sendo monoocular, tendo um dos olhos, ele não vai. Quer dizer, quando nós temos as nossas esperanças ceifadas, as nossas capacidades ceifadas, geralmente nós também caímos em vergonha. Tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase do Aristóteles, que ele diz assim: só zomba das cicatrizes aqueles que não têm as suas próprias cicatrizes. Quem tem suas próprias cicatrizes não zomba. Quem tem suas próprias marcas respeita as dores do outro. E quando nós temos alguma coisa que nos cerceia, algumas coisas que nos mutilam, algumas coisas que nos flagelam, algumas coisas que nos limitam, nós ficamos envergonhados. Uma pessoa que perdeu a visão fica um pouco mais acanhada. Uma pessoa que perdeu a mobilidade física fica mais acanhada. Eu, por exemplo, quando adolescente, eu sempre joguei bola, e eu era um bom jogador, modéstia à parte. Tive a oportunidade, por exemplo, de jogar pela seleção de Barueri na época do GRB, jogava bem, eu voava, mas depois, com o tempo, eu fui criando essa protuberância fisiológica, que os irmãos não percebem, porque é difícil perceber mesmo, né? Esse tecido adiposo avantajado, e eu fui perdendo a minha habilidade, a minha destreza, e eu tenho vergonha quando me chamam para jogar. Eu às vezes ainda vou para fazer algum tipo de exercício muito mais mental do que físico, mas eu fico apequenado. E aqui eu estou falando apenas de uma pessoa que era magra, que ficou mais gordinha. Imagine uma pessoa que tinha as 2 pernas e agora não tem, uma pessoa que tinha os 2 olhos e agora não tem, uma pessoa que tinha os 2 braços e agora não tem, que tinha todos os dedos e agora não tem. Quando nós estamos aleijados, nós ficamos apequenados, envergonhados. O Mefibosete está envergonhado por causa da sua limitação, por causa do seu sofrimento e por causa da perda da sua capacidade de ir, vir e permanecer. Bom, o Mefibosete tem outra razão de vergonha. Ele tem vergonha também porque ele foi obrigado a sair do palácio e ir morar em Lodebar. O nome Lodebar, ele significa lugar sem nada. Tem uma outra tradução, lugar sem palavra. Tem uma outra tradução, lugar de mudos. E tem uma tradução que eu encontrei num léxico do Antigo Testamento, de hebraico, que eu gostei muito. Lodebar quer dizer terra do silêncio. É uma terra insignificante. É claro que se você for procurar um bom atlas bíblico, ele vai dar algumas características benéficas da região e da cidade de Lodebar. Por exemplo,
Lodebar aparece na Bíblia como um lugar agrícola, que tinha uma forte produção agrícola. Lodebar também aparece como uma terra da qual Davi se socorreu em 2 Samuel 17 e se alimentou, inclusive da casa, de Amir mesmo. Ele se alimentou da família do Amir, lá de Lodebar, em 2 Samuel 17. Mas a verdade é que quando Lodebar é comparada com as grandes cidades, Lodebar é insignificante. Lodebar, quando comparada com Jerusalém, é uma centelha. Lodebar, quando comparada com Samaria, é nada. Lodebar, quando comparada com outras grandes cidades, como Jericó, é uma cidade fraca, pequena e limitada. E o Mefibosete, ele está em Lodebar. Vocês sabem que o sucesso depende muito do lugar em que nós estamos. Tem lugares que a gente tem pouca oportunidade e tem lugares que a gente tem muita oportunidade. Por que Paulo se arroganteava de dizer que ele era Saulo de Tarso, na Cilícia? Porque Tarso era a cidade da cultura, a cidade do conhecimento, a cidade da intelecção, a cidade da razão. Por exemplo, quando você está morando numa cidade pequena, distante, de fato e de verdade, esquecida por tudo e por todos, as oportunidades não vêm, as chances não vêm, as possibilidades não vêm. É preciso estar nos grandes centros para se ter grandes oportunidades e as melhores oportunidades. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, meus irmãos. Olha que interessante. A minha filha, pela misericórdia de Deus, a Moniquinha, está com 20 anos hoje e ela faz a Universidade Federal lá em Osasco. E lá ela tem um e-mail que a universidade pediu para que ela criasse dentro de uma plataforma que a universidade traz para os alunos, e ela criou esse e-mail, e esse e-mail traz contato da universidade com ela. Ali os professores mandam material e ela recebe também propostas de convites, para se inscrever em processos seletivos de estágio. Então ela está fazendo a faculdade lá na Universidade Federal, em Osasco, tem um e-mail, nesse e-mail as empresas mandam oportunidades de estágio. E lá na Federal chegam grandes oportunidades. Por exemplo, a minha filha é convidada para trabalhar como estagiária, na Petrobras, por exemplo. Chega lá no e-mail dela. Por exemplo, na Volkswagen, chega lá. Agora, o meu filho, Eduardo, tão inteligente quanto a irmã, não conseguiu passar no Enem para ter a Federal, mas tem também bolsa integral, quase que integral lá na Unip. E ele então faz o curso de Direito lá. E chega também no e-mail dele algumas oportunidades. Quais são as oportunidades? As oportunidades mais simples, as oportunidades mais acanhadas. Ou seja, os lugares geram oportunidades, os lugares geram diálogos, os lugares geram encontros, os lugares geram possibilidades. Quando o Mefibosete está em Lodebar, e por causa disso se apequena, nisso existe uma razão. Existem lugares que são portas fechadas, não o lugar em si, mas as situações não acontecem, a vida anda de forma muito lenta, as oportunidades não vêm, e por causa disso o Mefibosete está envergonhado. Ainda há uma outra razão da sua vergonha. A vergonha de Mefibosete também tem causa na sua pobreza. Aliás, ele mesmo vai falar em 2 Samuel 9:8, quando ele vai conversar com Davi, ele vai dizer a respeito da sua condição. Ele vai dizer: então inclinou-se Mefibosete diante de Davi e diz: quem é o teu servo para que tu olhes para ele? Pois eu sou como um cão morto. O Mefibosete, ele vai se considerar como um cão morto, dada a sua pobreza. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: a riqueza, ela gera para nós um certo orgulho, mas a pobreza gera para nós uma certa pequenez. Um dia eu fui convidado para pregar ali em Alphaville, e quando terminou de pregar,
o pastor da igreja me deu uma oferta, eu fui lá e olhei, tinha uns 100 reais na oferta, e era o único dinheiro que eu tinha. Eu guardei o dinheiro no bolso, falei, vou embora. Quando eu estou saindo, um grupo de irmãos começou a agitar, dizendo, não, nós vamos almoçar. Aí alguém falou, o senhor vai? Eu falei assim, não, fica tranquilo, eu já estou bem, já não vou comer hoje não. Conversa, né? Eu estava preocupado com o dinheiro. E aí, então, o pastor disse, não, vamos lá, rapaz, vamos comer com a gente, é aqui mesmo, não sei o que tal. Fui eu e a minha esposa e meus 2 filhos, fomos em 4 pessoas. E é interessante que nós fomos numa padaria, não vou declinar o nome, né, por conta de não fazer comercial inverso. Então eu fui lá e quando eu cheguei, o preço do quilo da comida era 120 reais, o preço do quilo. Aí o que eu fiz? Eu chamei meus filhos e minha esposa na boca pequena e eu disse assim, vocês vão colocar 1 grão de arroz, 1 grão de feijão, 1 grão, né, um fiapo de carne assim, metade de um tomate, metade de uma folha de alface, vai ser o nosso almoço. E quando perguntarem, vocês digam assim, a família toda está de dieta. E foi uma luta terrível. Por quê? Porque os irmãos se esbaldaram e comeram e tal, e a gente ali de forma muito comedida e equilibrada, e eu controlando os gastos, porque não podia passar dos 100 reais, eu só tinha 100 mangos nas mãos para pagar aquele almoço. E aí eu disse, bom, então vamos aguardar. Aí daqui a pouco o pastor chegou e falou assim, muito animado, eufórico ele, né? Paulo, eu quero sorvete de pistache. E aí a gente disse, não, nada de pistache, a gente não gosta, a gente tem alergia a pistache. Você tem alergia a pistache, amor? Tenho. Você também, Eduardo? Também, ó, me empola todo o meu corpo. E você, Maniquera? Meu Deus do céu, tampa até minha garganta, pistache, né? E aí então, o pastor disse, todo mundo sorvete com pistache? Eu falei assim, não, pastor, 6 sorvetes de pistache para nós, tranquilo. E a gente ficou ali, e é muito humilhante você passar por uma situação dessa, você não ter o dinheiro para comer. É claro que o preço é muito alto, mesmo se eu tiver dinheiro, eu não vou lá comer lá, porque eu acho muito caro, né? É possível fazer a comida muito mais barata, com grande qualidade também. Mas mesmo que você esteja naquele lugar, às vezes numa necessidade, você vai se alimentar. Então é muito ruim estar sem dinheiro, estar sem recurso. Só para terminar o assunto, quando nós fomos para o caixa, o pastor saiu pegando todas as fichas, desde o começo até o fim, e pagou de todo mundo. Eu fiquei muito irado, porque eu falei, puxa vida, se eu soubesse que ele ia pagar, eu tinha comido uns 500 reais na conta dele, só de raiva agora, né? Muito bem, o senhor não faz isso não, viu, pastor Adriano? Se o senhor for me chamar para jantar hoje, o senhor já fala comigo, ó, pode comer à vontade. Não é brincadeira não. Ficar sem dinheiro não é fácil. Você não tem recurso, isso te apequena, isso te humilha, isso te deixa envergonhado. O Mefibosete tem um nome que condiz com a sua situação. Mas diga comigo, o Mefibosete não está entregue à própria sorte. O rei vai chamá-lo. Ora macandaramahai. O rei vai chamá-lo, o rei vai chamá-lo, e o rei vai chamá-lo. É interessante que ele está nessa situação paupérrima, degradante, debilitado, ele está ali enfraquecido, empobrecido, esquecido de tudo e de todos, mas do coração do rei ele não saiu, da mente do rei ele não saiu, da alma do rei ele não saiu, e o rei vai procurá-lo, o rei vai procurá-lo, e o rei vai procurá-lo. É interessante, queridos irmãos, como a nossa situação, ela também, em certa medida, ela é uma situação de vergonha. Cada um de nós aqui tem os seus próprios vexames. Cada um de nós aqui tem a sua própria, aquele termo que a Bíblia usa, que é um termo difícil, do arcaísmo da língua portuguesa, que se chama ignominia. Todos nós aqui temos a nossa ignominia. Todos nós aqui temos aquilo que a Bíblia vai chamar de opróbrio, né? Opróbrio, o que é isso? São as vergonhas. Nós temos o nosso pé sujo, ou o nosso pé feio, que a gente também quer tampar, que a gente também quer esconder, e às vezes com as solicitudes e as vicissitudes que a gente vai atravessando ao longo da nossa vida, a gente chega a pensar que Deus vai permitir que a gente morra em nossa vergonha. Mas o Senhor nos traz aqui, por meio do corpo de
homens aqui dessa igreja, o Senhor nos chama a esta memória, dizendo que o Rei não nos esqueceu, o Rei não, aleluia, nos desprezou, e o Rei vai nos procurar, o Rei vai nos chamar, e o Rei vai nos abençoar com bênçãos extraordinárias. Pega na mão desse irmão bonito que está aí do seu lado, por gentileza. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Você não pertence a nenhuma dessas classes? Diga isso aí para esse irmão: eu sei que você também tem seus motivos de vergonha. Diga: mas o Rei não te despreza. Diga: o Rei pensa em você. O Rei não te despreza. As pessoas nos desprezam, as pessoas nos marginalizam, as pessoas nos discriminam, as pessoas nos escanteiam, as pessoas nos colocam à parte, mas o Rei não. O Rei diz: eu quero abençoar, eu quero recompensar, eu quero redimir, eu quero cumprir com a minha palavra. Levante a sua mão por gentileza, levante a tua face por gentileza, levante a tua voz, e se há força e fôlego em você, abra sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. O Rei te procura, e o Rei te chama eficazmente para te abençoar, para te abençoar, e para te abençoar, e para te abençoar, e para te abençoar. Muitos se envergonham por causa de algum vício, o Rei vai te libertar desse vício. Muitos se envergonham por causa de alguma limitação profissional, o Rei vai te capacitar profissionalmente. Muitos se envergonham por causa de alguma limitação ministerial, o Rei vai derramar dons sobre você e vai te dar destreza e habilidade para que você exerça a sua obra. Talvez você tenha alguma vergonha da sua família, o Rei vai visitar a sua família, vai arrancar a vergonha da sua família e vai dar lá na sua família honra para você. Fala para o seu irmão: o Rei tem honra para nós. Aleluia. Olha o que diz Isaías 61:7. Por gentileza, quem está aí na mídia pode colocar Isaías 61:7. E eu queria que nós lêssemos esse texto todos juntos, de Isaías 61:7. Por favor, esse texto está aparecendo aí no telão. No 3, vamos lá, 1, 2, 3. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão em dobro e terão perpétua alegria. Esta é a palavra de Deus. Palavra de Deus para esses varões. Palavra de Deus para estas famílias. Palavra de Deus para estas irmãs. Palavra de Deus para esses ministros. Palavra de Deus para nós. Para nossa vergonha haverá dupla honra. Dupla honra. Dupla honra. E dupla honra em nome de Jesus. Uramacandaramai. O Rei nos procura. No meio da nossa vergonha, Ele nos procura. Davi, ele guarda uma certa relação com Cristo. Mefibosete guarda uma certa tipologia com cada um de nós. E o Rei, ele enxerga que nós estamos também em situação de vergonha, e o Rei então nos procura. É interessante que não foi o Mefibosete que se lembrou de Davi, foi Davi que se lembrou de Jonatas e de Saul, e se lembrou se haveria a possibilidade de ter alguém da linhagem de Saul e de Jonatas. A iniciativa de procurar não é do Mefibosete, mas é do Rei. É o Rei quem busca. E é interessante que o Rei, ele não só idealiza buscar, ele não só projeta buscar, ele não só rascunha
e promete que um dia irá buscar. Não, ele empreende esforços, ele vai atrás de alguém no seu império que é capaz de indicar aonde está Mefibosete. E aí ele, então, o rei vai procurar com palavras, procurar com diligência, procurar até encontrar. O rei procura aqueles que estão envergonhados para transformar suas realidades e manifestar honra. Às vezes a gente é procurado por homens, e ao ser procurado por homens, nós já nos sentimos, em certo aspecto, dignificados. Eu me lembro que o meu pai, ele tinha um certo prazer na vida, e um dos prazeres dele era chegar em casa e dizer assim: eu estou trabalhando em tal lugar. Ele era bom padeiro de mão cheia, mas fulano de tal, da outra padaria que eu trabalhei há não sei quantos anos, veio atrás de mim, porque está querendo que eu volte a trabalhar lá com ele, e quer me pagar até o dobro ou triplo do que eu estou ganhando atualmente. Isso traz uma sensação de prazer. Recentemente eu estava numa reunião, meu telefone tocou, foi uma pessoa que foi um gerente meu, numa empresa que eu advoguei para essa empresa, e aí esse indivíduo falou: olha, eu assumi uma empresa agora, muito maior, a gente tem 6.000 funcionários, e eu estou precisando de um advogado aqui para trabalhar na região do Bresser, e olha, o nome que me veio à mente foi o seu, e eu queria saber se você quer vir aqui fazer a entrevista para estar com a gente. Eu achei assim algo muito dignificador, honroso, simplesmente pelo fato dele ter lembrado de mim. Quando nós somos procurados por alguém, a gente fica todo vaidoso, jactancioso, todo ensimesmado, quando nós somos procurados por homens. Mas a boa notícia desse texto aqui é que quem nos procura não são homens naturais, mortais, mas quem nos procura é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele nos procura, aleluia, e Ele busca nos encontrar, até que Ele possa então derramar sobre nós a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, aleluia, e transformar a nossa vida. Fala para o seu irmão aí: o Pai está te procurando. Agora diga para ele: o Rei está te procurando. É uma boa notícia, o Rei está nos procurando. O Rei está nos procurando. O Senhor Jesus, Ele vai dizendo em João 4:24, que o Pai, Ele busca quem? Os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Deus está te procurando, Deus está te buscando. E onde é que Deus nos procura? Deus nos procura na pregação da sua palavra. A palavra de Deus, enquanto eu estou pregando, os pastores ou outros estão ministrando, a palavra de Deus sai daqui do púlpito como flecha. E a palavra de Deus não quer ricochetear na parede e voltar para cá. A palavra de Deus, ela quer encontrar pessoas, ela quer encontrar mentes, ela quer encontrar corações. Enquanto eu estou pregando, Deus está te procurando. E se essa palavra atingir seu coração, se essa palavra gerar fé em você, Deus te encontrou. E se Deus te encontrar, a sua vida vai mudar. As humilhações serão deixadas de lado, e Deus vai trazer exaltação e alegria para a glória do Senhor. Fala para o seu irmão: Deus está te procurando. Aleluia, Deus te procura. Deus te procura na palavra, Deus te procura na oração. Aleluia, na oração Deus te procura também. Quando a igreja está orando, Deus vai passando por cada um de nós aqui, porque Ele nos ouve coletivamente, mas Ele deseja ouvir o som da voz de cada um dos seus filhos, e Ele quer ouvir sua voz, Ele quer ouvir seu clamor, Ele quer ouvir sua súplica, Ele quer ouvir sua intercessão, Ele quer ouvir seu pedido. Ele te procura na oração. Se você orar na oração, Ele vai te encontrar, e se Ele te encontrar na oração, Ele vai mudar a sua história. Fala para o seu irmão: Deus te procura na oração. Aleluia.
Deus nos procura na adoração, no louvor, no cântico, na celebração. É interessante que 10 leprosos foram curados. Dos 10 leprosos, um voltou para agradecer. Jesus se satisfez com a atitude daquele que voltou? Sim, mas Jesus cobrou os 9 que não vieram. Por quê? Porque Ele procura cada um, aleluia, na adoração e na gratidão. O Senhor Jesus quer ouvir tua voz. Quantos querem levantar as mãos e dar uma palavra de adoração e de louvor a Jesus? Diga: eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para te louvar, eu estou aqui para celebrar teu nome, eu estou aqui para dizer que o Senhor é maior, maior do que a vida, maior do que a morte, maior do que a bênção, maior do que a maldição, maior do que o passado, maior do que o presente, maior do que o futuro. Ah, Senhor, eu estou aqui para dizer que o Senhor é maior do que tudo, do que todos. Eu me uno aos anjos, arcanjos, querubins e serafins para render a ti glória, para render a ti adoração, para render a ti celebração. Eu quero que o Senhor veja e escute a minha voz. Veja que eu estou aqui, escute a minha voz. Me procura, Senhor, e tu acharás um adorador. Acharás um adorador, acharás um adorador. Deus nos procura. Ele nos procura através da palavra, nos procura através da oração, Ele nos procura através da adoração, Ele nos procura, aleluia, glória a Deus, através um do outro. Quem foi que achou o Mefibosete? Foi o Ziba. Quem achou o Mefibosete? Ziba. Diga comigo: Deus nos procura através de homens. Através de homens. Deus nos acha. Deus nos acha através de homens. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Tem hora que Deus coloca a gente no coração de pessoas, e pessoas vão atrás de nós, e na verdade não são elas por elas mesmas. Quem está fazendo isso é Deus através delas. Meu irmão pastor Elias conta uma história que eu nunca esqueço. Ele disse que ele tinha passado por um problema ministerial muito sério, e aquele problema ministerial tinha deixado assim muito sensibilizado, e ele ficou numa situação financeira difícil, porque ele foi abandonado pela igreja que cuidava dele, uma luta. Aí ele saiu da onde ele estava e foi lá para o Ouro Verde. Chegou lá no Ouro Verde, ele foi morar, lá no Ouro Verde tem uma área livre lá em cima, e ele foi morar lá no meio da área livre, e ele estava servindo a Deus só dentro da casa, meio angustiado e aflito, e ele dizia com ele, quando ele estava orando várias vezes, ele dizia assim junto com a família dele: ninguém nunca virá aqui, só Deus virá aqui. E aí um dia, falou que lá na rua da casa dele, onde ele morava embaixo assim, ele morava lá em cima no morro, lá num dos barracos, e aí lá embaixo estacionou um Monza marrom, e aí daquele Monza desceu uma comissão de pastores, e desceu um pastor presidente de um ministério, e esse pastor presidente subiu as escadas lá com dificuldade, era um dia meio chuvoso, e ele foi subindo com dificuldade, chegou lá em cima, descobriu qual era o barraco dele, bateu no barraco dele, e disse assim: eu vim atrás de você. E aí falou assim: mas quem foi que falou meu nome para o senhor? Falou assim: Deus não tem me deixado dormir, e tem feito ecoar o seu nome no meu ouvido. Deus falou: vai atrás dele! Vai atrás dele, vai atrás dele, porque eu vou fazer uma grande obra através da vida dele. E esse pastor o convidou para ser um pastor lá nesse ministério, deram casa para ele, dignificaram, abençoaram a vida dele. Deus mudou o cativeiro dele, porque Deus nos encontra através de homens. Pega na mão desse gentil irmão aí, aleluia. Você pode olhar no olho dele ou dela, olha aí. Aleluia, aleluia. Diga: Deus está te procurando, o rei está te procurando, e o rei dará um jeito de te encontrar. O rei vai te encontrar na palavra, o rei vai te encontrar na oração, o rei vai te encontrar na adoração, o rei vai te encontrar através de alguém, mas o rei vai te encontrar. Levante a sua mão, por gentileza. O rei nos encontra. O rei nos encontra, o rei nos encontra, e o rei não só nos encontra, o rei também nos chama eficazmente. E qual é o chamado do rei Davi para o Mefibosete? Venha a Jerusalém.
E quando ele chega em Jerusalém, pro forma, ele se prostra diante do rei, e ele chama o rei Davi de meu senhor, mas ele estava com muito medo. Por que o Mefibosete estava com medo, irmãos? Mefibosete estava com medo, porque a história que ele tinha escutado do Saul, é que o Davi era mau. Então ele escutou histórias do Saul, dizendo que o Davi era mau, tanto que o Saul perseguia Davi, o Saul queria matar Davi. Vejam só, né? O avô tenta matar o Davi várias vezes, e agora o Davi está com o pescoço do neto desse que o tenta matar, diante dele assim, né? O pescoço baixado assim, a cabeça baixada. O Davi olha para ele e diz: eu tenho um chamado para você, Mefibosete, levanta essa cabeça. E ele levanta a cabeça, e o Davi fala: fica de pé, rapaz. E ele fica de pé, e o Davi fala para ele: não temas, eu não vou fazer mal a você. Urabacandaramá. E os homens de Deus verdadeiramente dignos, irmãos, são capazes de perdoar. Aleluia. Os homens de Deus verdadeiramente dignos são capazes de exercer bondade para com aqueles que lhe trazem ofensas, lhe trazem feridas e lhe provocam marcas. O Davi podia ser um ressentido, um revanchista, um reacionário, mas o Davi não era. O Davi era um homem que tinha certeza da graça de Deus, da graça de Deus e do amor de Deus. E ele vai e fala para o Mefibosete: não tenha medo, rapaz, eu não vou te fazer nada. Eu sei que o seu avô me perseguiu. Teve um dia que o seu avô jogou uma lança contra mim, quase que me fura todinho. Teve outro dia que o seu avô pegou o exército todo e me jogou dentro de uma caverna. O seu avô fez muito mal para mim. Mas não tenha medo, rapaz, eu não estou te chamando aqui, aleluia, para vingar, para reagir. Eu estou chamando você aqui para exercer com você graça. Não tenha medo, levanta essa cabeça. Aleluia, eu vou derramar sobre você amor, eu vou derramar sobre você bondade, eu vou derramar sobre você fidelidade, eu vou derramar sobre você, aleluia, proteção, e eu vou derramar sobre você fartura. Não tenha medo, não tenha medo, e não tenha medo. Quando a gente ouve falar de Deus, às vezes dá um certo medo em Deus, porque a Bíblia fala assim, que o homem tem que tomar cuidado com o que ele planta, porque o que ele plantar, ele ceifará. E aquele que planta santidade colherá a vida eterna, mas quem planta corrupção colherá a morte eterna. E nós, a verdade é que ao longo da nossa vida a gente tem muitos plantios bons, mas nós temos também sementes ruins. Você já percebeu que você também já foi pedra de tropeço na vida das pessoas, sim ou não? Já percebeu que você também já fez mal para as pessoas? Não é fácil, a gente planta coisas que não são tão boas. Então quando a gente chega diante de Deus, o que nós estamos esperando é a espada da ira de Deus. Mas aí Deus, através de Cristo, age com misericórdia. E Ele diz: eu não vou dar para você a ira, eu não vou dar para você a revanche, eu não vou dar para você o troco na mesma moeda, porque o meu chamado é eficaz. Esse chamado só pode ser eficaz porque ele é um chamado de amor, ele é um chamado de bondade, ele é um chamado de fidelidade, ele é um chamado de proteção, e ele é um chamado de provisão. Eu vou cuidar de você. Quantos foram chamados eficazmente aqui? O que mais te encantou em Jesus? O que mais te impressiona em Jesus? O que mais te deixa admirado de Jesus? A mim, o que mais me impressiona em Jesus é o seu amor, a sua capacidade de exercer graça, sua capacidade de exercer misericórdia. É isso que me impressiona em Jesus. Você já percebeu que quando a gente erra, a gente entra na igreja assim meio com vergonha dos irmãos, sim ou não? Mas aí a gente vem para perto de Jesus, e Jesus começa a falar conosco, quebrantar o nosso coração, a gente se humilha, confessa, a gente deseja abandonar aquela prática e ter uma vida de pureza. E o que a gente encontra, a despeito de encontrarmos às vezes resistências dos nossos pares, em Jesus o que a gente encontra é acolhimento,
é amor, é graça, é misericórdia. Às vezes Jesus é tão misericordioso que nos deixa com raiva da misericórdia dele. Ele faz às vezes uma bondade para alguém que a gente queria que ele matasse, e ele fizesse queimar no caldeirão 18 lá do quinto dos infernos. Mas como Jesus, ele é gracioso, ele não deixa acontecer isso. E aí ele coloca aquele que a gente diria, esse vai para o inferno, do nosso lado, como nosso irmão, para dar glória a Deus. Aleluia. E bem dizer ao Senhor, bendito seja a graça. Levante a sua mão, bendito seja a graça. Aleluia, é pela graça que nós pregamos, é pela graça que cantamos, é pela graça que adoramos, é pela graça que esse conjunto está de pé, é pela graça que nós temos sido sustentados, é pela graça que estamos aqui. Levante a sua mão, por gentileza, levante a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra ao Senhor de adoração e de reconhecimento pela graça. Pela graça, é pela graça, é pela graça, por nada mais. Eu não merecia, você não merecia, mas a graça nos alcançou, a misericórdia nos alcançou. Aqui estão homens salvos pela graça. Às vezes as pessoas olham para a igreja lá de fora e elas olham para nós assim, achando que a gente aqui é um grupo de pessoas que não tem o que fazer, de gente que não representa nenhum tipo de problema para a sociedade, ou que é gente com a mente um pouco mais fraca, por isso que optou pela fé. Se conhecesse as histórias desses homens e dessas mulheres, e qual foi o resgate que Deus operou na vida de cada um, viriam aqui agradecer a Deus por essa graça maravilhosa, por essa obra extraordinária. Eu quero te convidar a louvar a Deus pela sua graça. Levante a sua mão, por gentileza. Oh, glória, eu sei que você está cansadinho, nós já vamos terminar. Levante a tua face, aleluia, abra a sua boca, e se você puder, dê uma palavra de adoração pela graça que se manifesta na sua vida. Urabacandorema Shuramai, Olacandorema Nashuramai, é pela graça, pela graça. Quanto mais a graça é vista na nossa vida, mais a gente é grato, mais nós somos tementes, mas nós nos quebrantamos. Quanto menos perdoado, menos se ama. Quanto mais se é perdoado, mais se ama a Deus. Agora, o rei não tem apenas a procura e o chamado eficaz, mas o rei também nos abençoa. E aí eu vou falar, para a gente finalizar, algumas bênçãos que o rei nos dá. Em primeiro lugar, a bênção da filiação. É interessante que o texto fala que o Davi diz: Mefibosete comerá a minha mesa, e o Mefibosete será tratado como um dos meus filhos. O texto fala que ele será tratado como um dos filhos. O Davi, ele tinha muitos filhos. Davi, ele teve 17 mulheres. A gente fala do Salomão, que o Salomão teve 700 mulheres, 300 concubinas, e aí a gente vê, fala, muita mulher, mas ele aprendeu com o pai. A gente reproduz o que a gente aprende dentro de casa. Por isso que nós pais temos que ter postura, maridos de uma só mulher, lutar para manter o nosso casamento e a nossa família, e que os nossos filhos vejam em nós a projeção de maridos, de bons maridos que lutam em favor de suas esposas e de seus casamentos. Ficar casado é fácil? Não é não. O Gilbert Keith Chesterton, ele diz uma frase que eu amo. Ele diz assim: o casamento é uma batalha sangrenta que só os mais valentes dos heróis ousam entrar nela. É uma batalha sangrenta mesmo, o casamento. Não é fácil, mas bendito seja Deus pelos valentes que ousam permanecer nesse fronte, nessa batalha. Davi viu lá, o Salomão viu o comportamento errado do pai e praticou em larga escala. Todo comportamento que o pai pratica, o filho reproduz, mas em larga escala. E o Davi tinha muitos filhos, mas o Davi vai e diz para o Mefibosete: você vai comer na minha mesa
tendo a bênção da filiação. O que é que o rei faz conosco? O rei nos torna filhos do rei. E João 1 diz assim: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, ele deu o direito e o poder de serem feitos filhos de Deus. A filiação pelo direito de família, a filiação, ela pode acontecer de forma biológica, chamada filiação consanguínea. Não era o caso. A filiação, ela pode acontecer por socioafetividade. O que é uma filiação por socioafetividade? É quando, por exemplo, vamos supor que a mulher era uma viúva, tinha um filho, e aí você casou com ela, e aquele filho veio para dentro da família, e você criou aquele filho como se seu filho fosse. Pronto, essa filiação é uma filiação socioafetiva, entende? Nunca regularizou documentação, mas tem uma filiação ali, chamada de filiação socioafetiva. Agora tem um outro tipo de filiação, que é a filiação por adoção. Que a filiação por adoção não depende do vínculo de consanguinidade e não depende do convívio para gerar filiação socioafetiva. Ela acontece de forma estanque. Eu te adoto e pronto, vai no cartório, hoje, né? Vai no cartório, declara que adotou e acabou, tá certo? É claro que se pegar uma criança menor, o Ministério Público vai participar, vai ter todo um processo, mas no final vai sair lá uma certidão de nascimento com averbada lá com a filiação por adoção. A filiação por adoção, ela é feita estanque, ela é feita no mesmo momento. A de consanguinidade, você precisa ter o sangue. A de socioafetividade, você precisa ter a convivência, mas a de adoção não. Declara-se que é filho, e é filho, e pronto, e acabou. Só tem que registrar, e se não registrar, não tem problema, faz prova dessa filiação, depois em juízo se precisar. Quando o Mefibosete chegou diante do Davi, o Davi disse: hoje eu te guindo, hoje eu estou te alçando, hoje eu estou te exaltando, eu estou subindo o seu nível, você vai ser chamado de meu filho. Olha para esse irmão aí, você sabia que esse irmão aí é um príncipe de Deus? Essa irmã é uma princesa de Deus, você sabia disso? Aleluia, aí está um filho de Deus e uma filha de Deus, aleluia! Filhos do rei, aleluia, aleluia, filhos do rei. Lá em Romanos capítulo 8, o apóstolo São Paulo, trabalhando o tema da filiação por adoção por meio de Cristo, Paulo vai dizer: é o Espírito de Deus dentro de nós que fala que somos filhos de Deus. Aleluia. Aí alguém fala assim: poxa vida, será que você é filho de Deus? Você passa por tantas situações, mas não são as circunstâncias que dizem que eu sou filho de Deus. O que diz que nós somos filhos de Deus é o Espírito Santo de Deus dentro do nosso espírito, que clama dizendo: Abba Pai, Paizinho, Pai querido, Pai amável, Pai digno. Aleluias. Quando o rei nos abençoa, ele nos abençoa com a filiação. Agora o rei não nos abençoa apenas com a filiação, o rei também nos abençoa restaurando-nos o que é nosso. É interessante que em 2 Samuel capítulo 12 versículo 8, na conversa entre Natã e Davi, o Natã fala para o Davi: você sabe que quando Deus matou Saul e Jonatas, Deus deu vitória para você sem você colocar sua mão, porque você não matou Saul e Jonatas, não foi você que matou. Quem matou Saul e Jonatas foram os filisteus. Você foi colocado como rei e simplesmente você saiu da pobreza para a riqueza. Tudo que era de Saul, Deus te deu. Tudo que era de Saul, Deus colocou na sua mão. Agora você tem todas as coisas. O Davi, ele tinha recebido o que era de Saul e ele tinha reinado por 16 anos. O Mefibosete, quando ele perdeu o movimento das pernas, ele tinha 5 anos. Agora ele está com 21 anos. Inclusive o Mefibosete já é pai, ele já tem a maioridade, segundo os judeus, ele está com 21 anos. E aí o Davi já reinou por 16 anos. O Davi começou com os bens de Saul, mas depois o Davi conquistou os seus próprios bens. E agora, uma vez que ele tem os seus próprios bens e os bens de Saul, ele chega para Mefibosete e fala: tudo que era de Saul eu vou te devolver, eu não preciso mais nada, é seu.
é seu e é seu. Levante a sua mão, eu quero dizer para você que Deus, o grande Rei, vai te abençoar, te trazendo restauração, te trazendo restituição e dando para você uma grande e maravilhosa provisão, em nome de Jesus. Diga comigo: o Evangelho nos prospera. O Evangelho nos prospera. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem de prosperidade, mas o Evangelho naturalmente nos prospera. Não, a gente não precisa pregar a prosperidade como se ela tivesse que ser buscada a todo custo, não! Mas a prosperidade é uma consequência natural do Evangelho. Fala para mim, você melhorou ou não melhorou em relação à sua vida como um todo depois que você veio para o Evangelho? Melhorou ou não? Você já reparou aí no corte que esse irmão e que essa irmã está usando? Olha o pano que ele está usando, olha o tecido dele. Andava ali com aquelas calças que só Deus para ter misericórdia, agora olha como ele está parecendo um príncipe. Você fala, meu Deus, subiu de nível. Aleluia, a provisão e restauração de Deus para nós. Agora Deus não faz só isso, não dá apenas a filiação e a restituição. O Rei também nos dá a oportunidade de recebermos honra. Deus nos dá honra. Eu quero que os irmãos fiquem em pé, nós vamos orar. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Na igreja, os irmãos acreditam que os irmãos foram honrados ou não honrados? Eu particularmente fui honrado. Eu vou falar uma coisa para os irmãos, eu fui muito honrado. Por exemplo, pela igreja, eu tive a oportunidade de visitar mais de 20 estados na nação brasileira, pela igreja. Se dependesse de mim sozinho, eu não conseguiria fazer isso. Foi por causa da honra que a igreja me deu. Pela igreja, eu consegui visitar países. Agora mesmo, eu acabei de vir de Portugal e da Espanha, pela igreja. Pela igreja, eu consegui estudar. Pela igreja, a partir da igreja, eu sou um pastor honrado. Os irmãos também são diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores. As irmãs têm lideranças. Aí você diz assim: quem que nos dá essa honra? Quem nos dá essa honra é o Rei. O Rei nos coloca em posição de honra. Você pode ver, o sujeito lá no mundo, às vezes estava lá envolvido com todo tipo de vício, um monte de coisa, era extremamente desonrado. Veio para a igreja, o Senhor Jesus o salvou, colocou o seu espírito nele, deu para ele dons, e aí de repente ele começa a pregar, e daqui a pouco ele está falando com autoridade, daqui a pouco ele é pastor, daqui a pouco ele é pastor de campo, etc, etc. Quando você vê, você fala: meu Deus, como esse homem chegou nessa posição? Chegou porque o Rei honra. Chegou porque o Rei honra. Fala para o seu irmão a honra de Deus para você. A honra de Deus para você. A honra de Deus para você. Você vai comer aqui na minha mesa. Você vai comer aqui na minha mesa. Agora, eu queria terminar dizendo o seguinte: o Rei nos chama à filiação. O Rei nos restitui tudo o que perdemos. O Rei nos dá honra. Mas o Rei também nos protege. É interessante que, se a gente continuar lendo o texto, nós vamos encontrar 2 Samuel capítulo 21. E lá em 2 Samuel 21, nós vamos perceber a presença de dois personagens com o nome Mefibosete. Um é o filho de Jonatas e o outro é o filho de Rispa. E na hora que Davi vai entregar os descendentes de Jonatas para os gibeonitas sacrificarem, o Davi vai ter dois Mefibosetes diante dele. Um que tem o favor do rei e o outro que não tem o favor do rei. E o Davi vai saber separá-los e vai guardar o Mefibosete, filho de Jonatas, e vai entregar os filhos de Rispa para que eles possam então ser mortos como uma forma de vingança lá por causa dos gibeonitas. Quando nós estamos na presença do rei, o rei nos guarda, o rei nos protege, o rei nos livra. Você acredita que há livramento de Deus para você?
Pega na mão desse irmão que está aí do seu lado, em nome de Jesus. Aleluias. Levanta a mão dele como se levanta a mão de um campeão. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Fala para ele: Deus tem guardado você. Deus tem guardado você. E Deus tem te guardado porque Ele tem propósitos na sua vida. Ele tem guardado você porque Ele tem planos na sua vida. Ele tem objetivos na sua vida. Ele ainda vai te usar poderosamente. É por isso que Ele tem te guardado. É por isso que Ele tem livrado a tua alma. Aleluias. Ele sabe quem são os dele. Ele sabe separar. Aleluias. Ele enxerga, Ele vê, Ele entende, Ele percebe. E Ele guarda. O Senhor vai guardar você e vai guardar a sua família. Pai, nós pregamos a Tua palavra aqui, e a Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções do coração. Nós pregamos a Tua palavra aqui, Senhor. Faz com que essa palavra encontre guarida no nosso coração. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor busca, como o Rei que é, como o Pai que é, como o Senhor que é. O Senhor busca. Encontra-nos esta noite. Encontra-nos esta noite. Encontra cada um dos Teus filhos aqui esta noite. Eu sei, Senhor Deus, que o Senhor nos chama não pela linguagem do ódio, mas pela linguagem do amor, não pela linguagem do mal, mas pela linguagem da bondade, não pela linguagem, Senhor, da revanche, mas pela linguagem da fidelidade. O Senhor nos chama eficazmente. Chama esse homem, chama essa mulher que está longe do Teu Evangelho, da Tua presença. Chama o Senhor para junto de Ti, em nome de Jesus. E eu sei, Pai, que o Senhor nos abençoa com a bênção da filiação, com a bênção da restituição, com a bênção da honra, com a bênção do livramento. Ah, meu Deus, nos faz estar na presença do Rei, nos alimentarmos do banquete do Rei, ó Deus, e vivermos para sempre ao lado do Rei, em nome de Jesus. Amém.